Sejam bem-vindos, Sessuano. Boa tarde, tudo bem com vocês? E aí, como passaram aí essa semana de descanso? Estão preparados agora para voltar às aulas, né? Agora com aulas presenciais também. E aí, tudo preparado? Vamos lá, hoje vamos falar um pouquinho, tá, sobre arte indígena. Então, vamos conhecer alguns aspectos aí da arte indígena. Quem tiver alguma experiência, tá, dentro dessa arte indígena, também vou deixar falar, né? Pode ter gente que já visitou, né, alguma tribo, tá? Hoje vamos falar bastante da teoria, tá? E no final vamos fazer aí uma atividade prática, ok? Mas hoje tem teoria sim, tá bom? Lembrando que a nossa aula presencial será na sexta-feira, tá bom? Então, essa semana vocês vão assistir minha aula remota normalmente e também quem for para a escola vai me ver lá na sexta-feira, tá? Então, vamos lá começar a aula. Cadê essa turma que não abre mais a câmera para mim? Não consigo mais visualizar vocês. Parece que eu estou falando sozinha. Ai, Yasmin apareceu. Oi, Gabi. Oi, Beatriz, Mariana, Lucas, Yasmin, que agora abriu a câmera. Quem mais vai abrir a câmera para mim? Estou com saudade de vocês. Olha, a Isabela abriu. Só aí. Quem dá mais? Quem dá mais? Quem mais vai abrir? João também. Beatriz, estou olhando para sua câmera, mas está fechada. Ó, enquanto o povo está entrando, estou esperando o povo abrir, quem está aí já na aula, abrir a câmera, né? Que tá difícil essa situação aqui, eu falando sozinha. Agora parece que eu estou só falando com a Isabela, só tem ela aqui. Olha que lindo, Beatriz. Ficou bonito, hein, essa paisagem. Adorei. E aí, ninguém mais vai abrir? Não estou acreditando nisso. Beatriz, João Pedro, Yasmin, Mariana, Manuela. Ó, Maiara apareceu. Aí sim, hein? Júlio César, Gabi, Lucas, Gabriel Loureiro, Manuela Lucatelli, Valentina, Sueli, Júlia Matos, Isabela, Viana, Renan, Yuri Ramos. E aí, cadê? Obrigada, Yuri. Ó, Yuri tá colocando no bate-papo assim, feliz dia dos professores, muito obrigada. Vamos lá, então, começar a aula, né, para não atrasar muito. Ó, apareceu algumas pessoas a mais. Nossa, Beatriz, assim eu vou ficar com fome. Eu nem almocei ainda. Obrigada, Gabriel. Vamos lá, então, começar? Ai, muito obrigada, Yasmin. Vou receber com muito carinho, hein? Vamos lá. Tô com saudade de vocês, gente. Cadê, né, aquela nossa aula pessoalmente, né, fazendo os desenhos? Vamos lá. Vou compartilhar a tela aqui. Então, hoje vamos conhecer um pouquinho aí dessa arte indígena, que abrange muitos aspectos, muitas modalidades. E aí eu quero saber de vocês, quem já teve uma experiência aí com alguma arte indígena? Alguém já visitou alguma tribo? E tem alguma experiência aí para contar? Obrigada, Gabi. Ninguém nunca visitou? Eu vou até procurar, gente, se existe algum tour virtual por alguma tribo. Já pensou se existe? Ia ser legal, né? Porque pessoalmente a gente não consegue visitar. Eu sei que eu já vi alguns índios, mas não assim dentro de tribo, né? Não sei se vocês já foram para Itanhaém, mas lá em Itanhaém tem tribo, né? E no centro da cidade, na pracinha, eles ficam vendendo alguns artesanatos, né? Tocando música, mostrando os instrumentos. É bem interessante. Para quem não sabe, Bertioga também tem, tá?
Vamos lá. Então, hoje vamos conhecer um pouquinho aí, então, da arte indígena brasileira. Então, como que funciona, né, essa arte indígena aí brasileira? Então, a arte em terras brasileiras já era desenvolvida bem antes da chegada dos portugueses em 1500. Olha que legal, a Gabi falou que já foi em Paraty. E é muito legal, ela viu várias coisas indígenas. Olha que interessante, hein? Então, os povos indígenas, popularmente conhecidos por índios, foram denominados assim porque os europeus acreditavam estar chegando nas Índias. Olha isso, hein? Que interessante essa história. Então, os objetos indígenas possuem qualidades artísticas que representam a particularidade e as tradições da cultura de uma determinada comunidade. Então, cada tribo, né, tem um desenho diferente, uma cultura diferente. Então, vai se modificando, né, conforme vai mudando as tribos, tá? Então, a construção desses objetos, sem deixar de levar em conta o resultado da perfeição, é o método que assegura a permanência da prática às futuras gerações. Então, um exemplo para vocês entenderem como funciona, tá? Vocês já viram aqueles pessoal de moto, de motoclube, que tem os coletes, né? E cada colete tem um desenho diferente. Então, os índios é basicamente isso. Cada tribo tem um desenho diferente para representar, tem uma cor diferente que representa, tá? Para quê? Para diferenciar onde pertence cada índio, né? Então tem aquela como se fosse uma comunidade diferente. É como um motoclube, né? Motoclube, cada um tem o seu desenho para identificar de onde vem. É como vocês também, escola. Cada escola tem o seu uniforme, né? Funciona assim também na tribo, tá? Então, a linguagem artística indígena caracteriza-se pela cerâmica, cestaria, ornamentos de penas, pintura corporal e outros objetos do dia a dia, sempre buscando uma relação entre o homem, o corpo e a natureza. Todos já tiraram print? Posso passar? Então vamos lá. Então primeiro vem a cerâmica, né, que vem do fogo e o barro. Então eles esquentavam, né, esse barro para ele ficar mais mole e conseguir moldar e confeccionar aí as cerâmicas, os vasos, as estátuas, né? Então no Brasil a prática remete aos primeiros povos que ao moldar a matéria barro transforma em cerâmica após sua queima, né, com o calor do fogo. Então tais objetos utilitários, então o que seria isso? Eles criavam, né, alguns objetos que eram úteis, né, que tinham uma função, não criavam apenas para decoração, né, como hoje em dia muitos criam a cerâmica para decorar um ambiente, e lá não, eles criavam alguns objetos que eles iriam utilizar para alguma coisa, ou para cozinhar, né, ou para colocar, armazenar água, manter protegidos, tá? Entre essas peças destacam-se as produções de vasos ritualísticos, que são as urnas funerárias, né? Onde coloca ali o resto, né? Mortais, então, em forma de animais ou seres humanos, e estatuetas chamadas de ídolos. E aí vem a famosa arte marajoara, que desenvolveu-se na ilha de Marajó, por isso que ela recebe este nome, tá? Entre 400 a 1350. Então, a produção mais característica foi a cerâmica, né? Vasos de usos domésticos, cerimoniais e funerários, com pintura bicromática e policromática, e desenhos com incisões e em relevos. Então, os desenhos não eram só desenhados por cima, né? Eles eram como se fosse feito com uma faquinha, né? Ou com aquele estilete que vai retirando pedacinhos, né? E aí deixa em alto relevo. Você consegue ver, né, a diferença da textura, tá? Consegue sentir o desenho. Então, usavam os padrões geométricos e formas homórficas que representavam animais, que tinham a função de guardar o conteúdo. Então, essa daqui é uma urna funerária de cerâmica marajoara. Então, a iconografia marajoara, fortemente centrada na figura humana e na representação de animais de florestas tropical, revestido de significados simbólicos. Então, cada desenho desse, gente, tem um significado para eles. É óbvio que a gente não entende, mas para quem criou, né, eles sabem o que representa. Então, normalmente representa alguma tribo, né, a maioria dos desenhos, tá? Então, compõe um intrigado sistema de comunicação visual que se vale de simetrias, elementos pareados, repetições rítmicas e posições binárias.
que é outra cerâmica também. E aí vem outra arte que é chamada Santarena. Por quê? Porque é uma cultura de Santarém. Desenvolveu-se na região dos rios Tapajós, na Amazônia. E o destaque dessa cultura também é a produção de cerâmica. As festas têm, além da pintura e do desenho, ornamentos em relevos com figuras humanas e de animais, através de presenças de cariátides. Qual é a diferença da arte marajoara? A arte marajoara eram só desenhos, né, feitos em baixo relevo, no qual eles simplesmente só tiravam pedacinhos ali da cerâmica e desenhavam e dava para sentir o relevo, mas essa daí tinha, né, a parte do 3D, então ele criava desenhos para fora, né, no qual você conseguia visualizar essa figura, tá, para fora da cerâmica, ok? E aí vem uma cerâmica, né, bem interessante, que é essa daí, ó, Moiraquitãs, que são as esculturas em forma de rãs. Diferente das outras que a gente viu, né, dos vasos, que eram úteis para algo, essa daí eles usavam como amuleto da sorte. Então, eram fabricados quase sempre em pedras verdes, como jadeitas, nefritas e amazonitas. Envoltos em lendas, os moriquitãs também são desde longa data considerados poderosos amuletos contra toda sorte de malefícios. Ao que tudo indica, Santarém foi o seu centro de produção. Embora haja uma dispersão considerável de peças desse tipo, talvez em consequência de extensas redes de trocas e difusão ideológica. Então, olha aí, dá para você identificar certinho o formato da rã, né? E olha que bonita a cor, né, dessa pedra. Olha que lindo. Bem diferente das outras cerâmicas que a gente viu, né, que era feito de barro, né? Olha como a cor já mudou. Então, tá vendo que são materiais naturais, né? Que o próprio material já é colorido, então já muda, né, o tom aí, dependendo do material que foi utilizado. Então, vem outro tipo de arte, né, indígena, que é a pintura corporal. Então, quando fala em pintura corporal, já lembra o quê? De tatuagem, né? Mas a tatuagem, ela é definitiva. Então, a pintura corporal, né, que a maioria dos índios usam, não é definitiva, ela é temporária. Por quê? Eles criam essa pintura para um determinado momento, uma determinada ocasião, tá? Então, tem uma função também aí nos desenhos da pintura corporal. Então, a pintura na pele é realizada nas diversas partes do corpo, com predomínio de formas geométricas ou linhas decorativas, dotadas de equilíbrio e de beleza. Então, a expressão pictórica serve de proteção contra insetos e defesa dos efeitos do sol. Possui intenção mística, sendo também executada em ocasiões especiais, como casamentos, enterros ou em preparação de caça. Os pigmentos mais extraídos da natureza e as cores utilizadas são vermelho, negro e branco. Não quer dizer que não existam pinturas com outras cores. É óbvio que existe, mas as mais utilizadas eram essas cores por quê? São as cores mais fáceis de extrair da natureza, né? De você conseguir achar um pigmento que você consegue retirar na natureza com essas cores, tá? Então, são as cores mais simples que eles conseguiram desenvolver, porque, na verdade, eles não utilizavam nada artificial e não utilizam até hoje, né? Tudo que eles utilizam vem da natureza, ok? Então, ó, como a pintura corporal deles é bem antiga, é óbvio que a tatuagem, né, foi inspirada aí na pintura corporal dos índios, tá bom? Porém, a tatuagem tem a diferença que a tatuagem é definitiva, tá? E a dos índios é temporária, eles realizam apenas para aquela ocasião, tá? Tem uns ou outros que têm alguma tatuagem, óbvio, até porque, né, tudo está mudado, tudo está modernizado, mas os índios antigos, né, raiz, só confeccionavam esses desenhos, né, com esses pigmentos naturais para as ocasiões. Então, cada tribo também tem um desenho diferente que eles utilizam. Cada tribo tem uma cor diferente que utiliza, tá? E olha que interessante, gente. Eles não utilizam nenhum material para fazer as linhas retas, né? Eles não utilizam régua, por exemplo. Então, olha a perfeição que eles realizam esses desenhos, né? Mesmo sem nenhum material. Muito interessante, né? E agora, eu vou mostrar para vocês alguns pigmentos que eles conseguiam extrair da natureza, como o pigmento vermelho, tá? Que eles extraíam do urucum,
que vem do fruto do urucuzeiro, né? Que, para quem não sabe, esse daí é o famoso coloral que a mamãe usa aí na cozinha, né? Então, na culinária serve como um condimento e colorante, conhecido como o termo de coloral. Na cosmética, empregado em tintas para pintar o corpo. Olha de onde vem o coloral, que interessante. Viu que interessante, gente? Vocês sabiam que o coloral vinha do urucum? Olha como o pigmento é bem vermelho. Olha como que é a frutinha. E com certeza eles têm, né, essa frutinha aí perto, né, da tribo deles, próxima. Com certeza eles já plantam, né, porque eles precisam dessa fruta para extrair os pigmentos, tá? E vem outra fruta que também eles conseguem extrair um tipo de pigmento, que é o genipapo, pigmento negro azul escuro, extraído da polpa do fruto do genipapo. Então, fruta comestível usado principalmente em compotas, doces e bebidas. Olha que interessante, a fruta não é negra, né? E eles conseguem extrair o pigmento preto dela. Muito interessante isso, né? Quem diria que olhando assim você conseguiria identificar que é possível extrair a tinta preta? Bem difícil, né? Você conseguir pensar nisso. Olha aí, aqui está um exemplo do pigmento, tá? E aí vem o pigmento branco, que ele é extraído da argila mole, tá? Que é chamada tabatinga. Então, a argila mole branca usada como pigmento branco de tintas, tá? É óbvio que, como eu falei, tem outros tipos de pigmento que eles também extraíam da natureza, como, por exemplo, do barro, consegue extrair o pigmento laranja, até um pigmento mais avermelhado, né? Porque tem aquele barro mais avermelhado, o marrom também, consegue extrair o verde das folhas, e assim vai. Tem muitas frutas, muitas plantas que é possível tirar outros pigmentos, tá? Volto no outro slide, sim, só um minutinho. Pronto, já voltei. Tá bom, Gabriel? Vamos lá, então. Qual outra fruta que vocês acham que é possível extrair algum pigmento? Que cor que é possível extrair? Vocês têm alguma ideia? Alguém dá algum chute aí? Quem conseguiria extrair aí algum pigmento de alguma fruta em casa? Será que é possível? Tem tem um legume, né, que é possível extrair um pigmento bem forte. Quem sabe o que é? Tô esperando aqui no bate-papo, hein? Vocês respondem. É isso aí, Gustavo. Beterraba. Só de você cozinhar beterraba, a água já fica bem roxa. Você imagina extrair um pigmento dela, né? Então fica bem, uma cor bem forte, né? Qual outro alimento que vocês já visualizaram que sai bastante tinta? Tem algum outro alimento que vocês já viram que sai bastante tinta? Isso aí, a cenoura também consegue extrair o pigmento laranja, né? E assim vai, gente. Tem muitos outros, né? Frutos, flores, folhas que é possível extrair um pigmento natural. E eles utilizam tudo que eles utilizam lá na tribo é extraído na natureza, tá? Mas eles tentam o máximo possível não prejudicar a natureza, e sim, né, sempre pensando no bem, cuidando da natureza, até porque eles dependem dela. Ah, tangerina também, o tomate também, né? Também ele dá uma corzinha aí quando vai fazer um molho de tomate mais natural, né? Sem o extrato, tá? Vamos lá.
E aí vem outro tipo de arte, que é a arte plumária, né? Que é cheia de penas. Então, prática desenvolvida por meio de penas coloridas de aves, a arte plumária indígena constitui-se de adornos confeccionados ao corpo a fim de se enfeitar para lutas e festejar os seus antepassados. Então, a produção compõe-se das seguintes peças: cocares, diademas, colares, braçadeiras e outros adornos. Então, eles criavam, né, essas artes plumárias para festejar, né, para alguma luta, sempre simbolizando a própria tribo. Então, olha aí. Os adornos de plumagem em linguagem codificada indicam o sexo, a idade e a filiação dos portadores. Então, eles dividiam, né, o tipo de plumagem, as cores, né, conforme a idade, conforme o sexo e conforme a tribo que ele participava, tá? E olha aí, então todos os grupos têm seu estilo e sua técnica, mas a grande preocupação é fazer com que a arte plumária saia com perfeição. Cada acessório feito carrega inúmeros signos e somente os povos do mesmo grupo podem interpretar esse significado. Vocês perceberam que todas as artes, né, relacionadas aos índios têm um código, né? Tem ali um significado que só eles entendem? Olha que intrigante, né? Que interessante isso. E olha aí um tipo de arte plumária, o manto tupinambá, que é feito da pluma do guará, que é uma ave coniforme, também conhecida como ibis escarlate, guará vermelho, guará rubro e guarapitanga. Então, o manto indígena foi produzido por índios brasileiros tupinambás por volta de 1500. Era usado pelo pajé em eventos religiosos da tribo. Há poucos exemplares, mas todos se encontram na Europa. Olha o tamanho, tá, desse manto que era usado pelo pajé. Vai até o pé. Olha quanta pena que foi utilizado, hein? Ó, está no Museu Nacional da Dinamarca, em Copenhague. E aí vem o manto tupinambá aí mostrando, né, como ele era utilizado. Então, era feito em alguns rituais, né, ele era utilizado. Então, a confecção dos mantos era feita com penas de guará, né? A ave com plumagem vermelha do litoral norte brasileiro, que são presas a uma trama e dispostas todas no mesmo sentido. O uso dos mantos era reservado aos homens de mais elevados graus de hierarquia da tribo, mas representa uma dança em ritual canibalista. E aí vem outra arte bem interessante também, que é a arte da cestaria, do trançado, da tecelagem. E essa arte, a gente ainda encontra ela aqui na nossa própria cidade. Vocês já viram essa arte, né? E direto a gente consegue visualizar, porque tem muitas pessoas vendendo esse tipo de arte, principalmente nos semáforos. Vocês já viram aquelas pessoas que ficam vendendo as folhas, né? Feitas representando umas figuras, umas cestas, uns chapéus com as folhas, né? As fitas de folha trançado, né? Tem várias pessoas que confeccionam esse tipo de artesanato aqui na nossa cidade, né? Normalmente a folha de palmeira, de coqueiro, tá? Chapéu de palha também. Então, consiste na produção de uma variada gama de peças de vestuários, cestas e redes, além de peneiras e abanos. A matéria-prima utilizada na confecção desses objetos utilitários provém de folhas, palmas, cipós, talas e fibras. Eu até tenho uma arte aqui dessa de cestaria, mas não consigo pegar agora. Na próxima aula eu mostro para vocês, que foi uma ave, né, que fizeram com esse tipo de trabalho que é a cestaria, que consiste no quê? Passar um fio por cima do outro. Então, é como se fosse uma linha como se estivesse bordando, né, mas com a palha, né, com os pedaços aí de folhas, ok? E outro tipo de arte também são os totens, né? Então, o totem é qualquer objeto, animal ou planta que seja cultuado como Deus ou equivalente por uma sociedade organizada em torno de um símbolo ou por uma religião, a qual é denominada totemismo. Totem é uma palavra dos índios, designa o brasão ou armas que a família traz. Os índios tinham como talismã e acreditavam que tal objeto
velava por eles e protegia, tá? Então é como se fosse aí um guardião das tribos esse totem, tá? E aí vem os adereços indígenas, né, que é utilizado com vários tipos de material. Então, há uma ampla variedade de elementos naturais para realizar os seus objetos. Então, madeiras, caroços, fibras, palmas, palha, cipó, sementes, cocos, resinas, couros, ossos, dentes, conchas, garras e belíssimas plumas das mais diversas aves. Com um material tão variado, as possibilidades de criação são imensas. Então, a gente consegue achar brincos, colares, né? Consegue achar arcos, tem de tudo aí feito com materiais naturais, né? Usando a arte indígena. Então, preservar o meio ambiente é um dever de todos nós. Fazer arte com os produtos naturais só trará benefício à natureza. Vamos fazer a nossa parte e lembre que os índios brasileiros sempre fizeram a deles. Então, gente, fazer arte, né, com algo natural é algo que vai preservar a natureza. Por quê? Vamos estar limpando, né, além de tudo, porque essas coisas ficam todas jogadas no chão depois que, por exemplo, as penas que caem dos animais, né, as flores que caem no chão, tá? E além de tudo, também vão estar ajudando aí o meio ambiente na hora de descartar algo biodegradável que vai se desfazer, tá? Os adereços também, eles fazem relacionado a cada tribo, né? Cada tribo tem um adereço diferente. Isso eu estou falando o que os índios utilizam. Porém, né, a venda, né, de artigos indígenas são variados, eles não estão muito pensando em simbologia de tribo, tá? E sim numa fonte de renda, né? Vender para as pessoas. Então, eles acabam confeccionando adereços que chamam a atenção, né, de quem vai visualizar e comprar, tá? E pensando, né, nessa fonte natural de matéria-prima, é a fonte de renda dos índios, né? É onde eles tiram aí o sustento da família deles. Então, por isso que é importante eles preservarem, né, bem a natureza e continuarem cultivando esse tipo de arte, né, de artesanato, que é onde eles conseguem aí a fonte de renda deles, tá? E aí tem também as ocas, que também são chamadas de maloca. É a habitação dos índios geralmente disposta em forma circular, formando uma grande elipse ou círculo. Então, as moradias, as ocas, são construções arredondadas e feitas em estrutura de madeira e taquaras amarradas com cipó e recobertas com folhas de palmeira ou capim. Há uma entrada no meio da oca, na face que se volta para o centro da tábua, e uma abertura na curvatura superior para a circulação do ar. No interior, os esteios de madeira que sustentam a estrutura servem para amarrar as redes de dormir. E aí também, dentro, né, da arte indígena, não tem só a parte, né, dos adereços, da cestaria, da cerâmica, mas também tem a parte das artes cênicas, que é o quê? A música, a dança, o teatro, né? Então, a parte que a gente vê a expressão corporal dos índios, né? Então, vamos ver como que eles utilizavam esse tipo de arte. Então, por exemplo, o teatro tem como referência principal a catequização. Então, eles estavam muito ligados à parte religiosa, né? Que teve como nos jesuítas seus maiores representantes. As dramatizações eram montadas tendo como base a vida de Jesus e dos santos. Nelas, os personagens antagônicos eram sempre as divindades que os índios tinham no seu imaginário. Então, eles representavam toda essa parte catequista, tá? A música e a dança apresentam então a expressividade e sua prática ocorre nos ritos da puberdade, cerimônias espirituais e de guerra, bem como ocasiões de plantio e da colheita. Então vamos ver um pouquinho mais sobre a música e sobre a dança. Então, música indígena. Música nativa sofre alterações com a chegada dos jesuítas ao Brasil a partir do século XVI, com a intenção de catequizar os índios começaram a introduzir instrumentos e estilos musicais. Hoje, a música indígena é muito rica, peculiar e distinta de qualquer outro gênero musical. Deixa eu voltar aqui que estão pedindo, tá? Ó, tira print. Então, olha aí. A arte indígena relacionada aos instrumentos musicais. Então, os instrumentos mais comuns são o chocalho,
ou maracá, a flauta, o reco-reco, que é feito com casca de tartaruga, as trombetas de cuia, percussão, sopro e os bastões de ritmo. Maracá é usado para acompanhar o canto, para fazer instrumento. Os índios pegam uma cabaça e colocam dentro dela pequenas pedras e sementes. Depois fecham o buraco e colocam no chocalho um cabo de madeira e o enfeitam com penas. Olha como eles confeccionam esse chocalho. Olha aqui a foto do maracá, que seria o chocalho, tá? E aí vem o pau de uva, que é instrumento de percussão, feito com um longo canudo de madeira, onde se colocam várias sementes. Quando o índio enche o instrumento, o canudo faz um som que é exatamente igual ao das chuvas das florestas da Amazônia. Daí o nome pau de chuva. Eu falei pau de uva, né? Pau de chuva, tá, gente? Ele imita o som da chuva das florestas. E aí também tem uma foto aqui do instrumento, tá? Além, né, dos instrumentos, então temos a própria música. Então a música tem um papel de destaque nas tribos brasileiras. Por meio dela, preservam grande parte dos seus memórias e tradições. Há predominantemente o uso de poucas notas e quase nenhuma variedade de andamento durante a execução. O ritmo geral é binário ou terciário, às vezes alternando-se em um mesmo verso. A música indígena é predominantemente coletiva. Então, olha aí, são vários, né, sons, né, que vão variando aí durante a música, tá? São sons bem baixinhos, né, bem leves, tá? A música indígena envolvia danças, rítmicas, sobretudo nos festejos religiosos, e a fusão entre música e dança era uma forma de celebração e culto de suas próprias crenças, ligação com os ancestrais e no exorcismo, na magia e na cura. Os sons da natureza se faziam presentes na música indígena, que por sua vez procurava mimetizar os sons de aves e de animais silvestres. Então, na dança indígena, as danças podem ser realizadas em um único indivíduo ou em grupo. Então, elas podiam ser tanto individual como coletivo, né? Salvo raras exceções, no Alto Xingu não é executado em pares, tá? Que é um tipo de dança. Então, as mulheres não participam de danças sagradas, executadas pelos pajés ou de grupos de homens. Então, ó, quando era danças executadas pelos pajés ou só por homens, as mulheres não podiam participar, tá? Que seriam as danças sagradas. São utilizados ainda símbolos mágicos, totens, amuletos, imagens e diversos instrumentos musicais e guerreiros em danças religiosas, dependendo do objetivo da cerimônia. Vocês perceberam que as danças, né, as músicas, estão muito ligadas aos rituais que eles tinham, que eles têm nas tribos? Cada tribo tem um ritual diferente, né, para celebrar algo, para cultuar algo, né? Eles têm alguns tipos de rituais que simbolizam lutas, né? Então, cada um tem uma função aí, tá? Eles também tocam para festejar, para celebrar, tá? Mas também tem muito ritual envolvido nisso tudo. Tem rituais, por exemplo, quando as meninas viram mocinha, eles também fazem um ritual para comemorar essa fase aí. Tem o ritual do casamento, tem de fúnebre. Então, cada um tem uma função aí. A música se encaixa em cada cerimônia diferente, tá? Eles também dançavam. Ó, em algumas danças, muitos usam máscaras denominadas dominós, que lhes cobrem o corpo todo e lhes servem de disfarce, a arte da expressão do corpo com seus movimentos, sua organização estética e coreografia, além do canto, ocupa um lugar fundamental no desempenho do ritual indígena. Então, tem muitos adornos que eles utilizam nessas danças, tá? Então, a gente vai ver daqui a pouquinho, um pouquinho sobre as danças. Então, olha aí, há inúmeras danças executadas pelos índios no Brasil, entre as quais podem ser destacadas dança da onça, dança jaguar, caê, taugê, axiaiugá, ibuzua e atiaru. É uns nomes bem estranhos, né? Porque tem a ver com a língua deles, né? A tribo deles, tá? Então, bozua, uma tradição do povo Pancararu,
município de Tacaratu, Pernambuco, foi resgatada pelos jovens da aldeia através de relatos de membros velhos. Os passos são diferentes do toré e os integrantes não dançam em círculo. Então, cada dança tem um significado diferente. Ó. Tem danças que eles utilizam uma fileira, tem outras danças que são em círculos, tá? Cada tribo tem sua cultura, né? Sua dança diferente. É como nas Festas das Nações, né? Que vocês ainda não participaram, mas vão participar. Cada país ali representado tem uma cultura diferente, né? Então, cada país tem uma dança diferente. É como acontece nas tribos dos índios também. Cada tribo representa, né? Tem uma dança diferente representada, tá? Então, ó, a tiaru, executada para afugentar os maus espíritos e chamar os bons. O ozua é dançado em filas, que seria este daqui, ó. Como de origem indígena, pode ser citadas algumas danças do folclore brasileiro. Olha que interessante, gente. Como a caiapós, jacundá, cateretê e cururu. O cateretê é considerado uma das mais genuínas danças rurais brasileiras, cujo nome vem da língua tupi. É uma espécie de sapateado com bate-pé ao som de palmas e violas, sendo bastante conhecida dos estados de Minas Gerais, São Paulo e Goiás, onde é denominada catira. A gente falou sobre a catira lá na aula de folclore, hein? Lembra que eu falei que está muito ligada com o sertanejo, que a gente já lembra, né, do estado do Centro-Oeste? Então, cururu, dança sagrada de origem tupi-guarani, executada unicamente por homens, cuja coreografia é formada por duas filas indianas, uma de frente para a outra, onde os dançarinos dão 2 passos para a direita e 2 para a esquerda, transformando a fila em um pequeno círculo. Olha aí que interessante as características das danças, né, deles. E no canto e danças ritualísticas envolve oferendas aos deuses. Os mitos, as lendas e tradição oral são preservados em cerimônias promovidas com participação de toda a comunidade. Então, eles são pessoas que valorizam muito a cultura deles, né? Então, pensando agora no nosso folclore, né? Que a gente conhece as lendas, a gente sabe a cultura, mas não é tão utilizado, né, no dia a dia. Eles vivenciam esse folclore deles, eles vivenciam no dia a dia, né, toda essa cultura. Então, todo dia eles cultivam, né, essa história, essa cultura deles, usando a música, usando a dança, usando o canto, utilizando os próprios artesanatos, tá? Tudo que eles realizam, né, confeccionam, tem a ver com a história de cultura deles, tá? E aí tem algo também bem interessante que é chamado grafismo, que é a arte que são mais relevantes as formas, as cores, os detalhes do que a figura ou representação. Então pode ser também uma forma mais sucinta de representar um objeto, composição de objetos, contando que os impactos da cor e forma façam sentido com a proposta do artista. O que seriam isso? Eram desenhos, né, que eram feitos lá na pintura corporal, que a gente já viu, não só na pintura corporal, mas também na cestaria, eles utilizavam o grafismo, que era o quê? O desenho que representava cada tribo. Então, cada desenho desse tinha um simbolismo, tinha um significado, era um código, tá? Então, vou mostrar aqui para vocês um exemplo desse grafismo. Por exemplo, olha aqui. Esse grafismo representa ramos de árvore, esse representa favos de mel, espiga de milho, feijão. Então, cada desenho tinha um significado para eles. E representava bastante também o movimento, né, desse significado. Então, aqui estava representando, né, os ramos das árvores, né, as espigas de milho. Então, tinha muito a ver com o simbolismo, com essa figura que estava representando, tá? Então, ó, as principais características do grafismo é que para cada ocasião existem pinturas diferentes, frequentemente são realizadas pelas mulheres, possuem simetria e são iguais os dois lados, tem forma simples e repetitiva, tá? Então, gente, a aula tá acabando, não vai dar para mim explicar muito mais, mas semana que vem a gente termina esse assunto, tá bom? Então, espero que tenham gostado da aula e até semana que vem. E quem for presencial, vai me ver sexta-feira. Um grande beijo e até mais. Tchau, tchau, gente. Até a próxima aula.